Vou abrir a pauta principal já perguntando para a galera que está nos ouvindo, que é para, né, a gente entrar na nossa temática. A pergunta principal: você já perdeu um jogo que estava ganho só porque não entendeu o seu papel? Fica aí como é que é? A reflexão. A reflexão para todos vocês. Então, olhem no espelho e vejam a reflexão. Por que eu tô querendo dizer isso, gente? Porque a gente tá, né, hoje falando sobre o famoso tema Who is the beatdown, né? Quem é o que tá agredindo a pessoa, quem que tá agredindo, quem que tá apanhando, né? Vamos entender o seu papel na match. E principalmente, né, quando a gente fala isso, não é uma citação direta a formato, né? Formato específico, seja Pauper, Modern e tudo mais, né? O Magic vai carregar sempre Who is the beatdown, e não só quem é o jogador agro, quem é o jogador, né? Controle, né? Então a gente sempre tem mania de pensar, o jogador agro, né, só vai agrar, o jogador controle só vai fazer o controle da match, né? Então você já sabe quem seria o beatdown. Mas e quando tá agro contra agro? Quando tá controle contra controle? Quando é Dex, né? Quando é uma mirror? Quem é o beatdown, né? Quem tá indo para esse caminho, né? Então, primeiro a gente pensar qual seria, né, essa virtude, né? Quem tem o seu determinado papel. Vou fazer só um. Cara, eu não queria gastar esse tempo, mas eu vou fazer o mais rápido possível, porque eu queria falar sobre o conceito, né? O que é realmente o beatdown, né? O que é Who's the Beatdown. Eu só quero fazer um conceito, daí depois se vocês quiserem tocar. Eu fui uma Não, pessoa que joguei xadrez. Pode manda. falar, Não, Rubi. mas pode mandar aí que. Ah, tá. E vai contigo no ano que eu vou só pegar uma água ali que acabou, tá bem quente Ah, aqui. beleza. Ok, então eu joguei xadrez por muito tempo, né? Até no último episódio eu até acabei comentando isso. E para ligar Who's the Beatdown com a história do xadrez bem rapidamente, existe um estudo, eu não sei exatamente o vírgula tanto, mas assim, parece que toda partida de xadrez que começa, o jogador de branco ele tem 50,2, 50,3% de chance de vitória, enquanto o oponente tem 49,8 ou 49,7, eu não lembro exatamente o valor. Mas por quê? Porque numa partida de xadrez, como as brancas sempre começam, as aberturas forçam com que a branca seja a pessoa que vai tentar abrir o jogo, ou seja, quem vai começar os ataques, e os jogadores de preto vão começar se defendendo. Então, vamos dizer assim que toda partida de xadrez, o branco se inicia como o beatdown, é quem tem que forçar a abertura, tem que forçar o oponente a errar, enquanto o jogador de preto tem que forçar a defesa. E qual é a linha de raciocínio quando você coloca isso no xadrez? O jogador de preto, ele tem que buscar a inversão. Então ele tem que se tornar o beatdown em algum momento. Então ele tem que forçar uma defesa onde ele surja um contra-ataque para ele se tornar o beatdown. Então eu acho assim que de maneira bem irônica, bem simples, é a forma mais fácil de explicar quem é o beatdown da partida. Ou seja, então o beatdown é quem quer encerrar o jogo, né? A pessoa que quer ir para frente e encerrar aquela partida, ou seja, quem tá na vantagem automaticamente. Então, a gente pensa que no xadrez sempre vai ser as peças de branco, né, quem tá com as peças brancas, e o de preto tá evitando, né, o encerramento desse jogo e inverter a linha para que ele vá em direção ao encerramento do jogo. E aí eu coloco exatamente, né, o ponto-chave quando a gente vai falar de beatdown nunca é sobre o deck, e sim sobre a partida específica. Todo deck, ele vai estar numa nuance entre agora eu sou o beatdown, ou nesse momento não sou mais o beatdown. Então, né, é o caminho sempre a se seguir. Vou, Você falou eu, uma coisa bem importante, José. Hum, Opa, vai lá, Rubinho, pode não, falar. eu acho que talvez a gente ia falar a mesma coisa, tá, Jukes? Porque uma coisa que ele falou que ficou na minha cabeça, eu não acredito que não é exatamente a vantagem, né? Só pra. Eu queria deixar bem claro, porque eu acho que o beatdown, você ser o beatdown numa partida, até mesmo no xadrez, é quem tá ditando, né? Você tá ditando as ameaças, você que tá propondo. Eu acho que talvez a melhor palavra é propor a partida, né? Você que tá uhum, querendo ir atrás para que o seu oponente reaja. Ou ele tem que reagir. Se ele não reagir, você simplesmente vai levar. Isso, de certa uhum, maneira, te dá uma vantagem, você vai gerar vantagem com isso, mas ela não é a vantagem em si, né? Então, quem tem que ir atrás, né? Quem tem que propor, quem tem que ditar mais o jogo, né? Talvez é um pouco mais sobre isso também, né? É um termo muito filosófico Uhum. também falar um pouco mais sobre beatdown, realmente, assim, quando Sim. a gente entra nisso, né? E a questão também é que muitas vezes a leitura rasa que as pessoas vão fazer desse conceito é que a ideia
ao literal, né? É tipo, quem literalmente tá atacando, né? Batendo, sendo o deck agro, o agressor. E embora muitas vezes vá chegar nessas vias, uma coisa importante que o José falou tem a ver com a postura de jogo e o que você tá tentando fazer com o jogo, né? Que é tentando encerrar o jogo, encaminhar um jogo para uma mudança de status quo, enquanto quem é o control tá tentando manter o status quo. Ou seja, tem sempre um jogador que tá tentando mudar o estado da partida, e tem sempre um jogador que, se o estado da partida permanecer como tá, ele se beneficia. Sim. Então, esse conceito se aplica, como o José falou, não é sobre o deck, é sobre a partida específica e é sobre como o seu deck encontra outro deck. Porque tem uma coisa muito interessante de se estudar na aplicação desse conceito, que é quando acontece uma mirror match. Que no próprio artigo do Mike Flores, original lá das antigas, ele falava que esse conceito não se aplica em mirror match. Enquanto que o Paulo Vitor Damo da Rosa, o PV, quando ele foi dar a interpretação dele desse artigo, desse conceito, ele falou que sim, se aplica sim. E durante a Mirror, esse papel tá mudando o tempo inteiro. E aí entra um aspecto muito importante do que o José falou, que no caso do xadrez é a coisa da peça branca contra a peça preta, né? No caso de uma Mirror Match é quem tá na play. É basicamente a mesma coisa do xadrez, né? Tipo, a peça branca é quem tá na play. Porque justamente uma Mirror Match é um xadrez. O seu deck é igual ao deck do oponente. No xadrez é literalmente isso, né? Suas peças são exatamente as peças do oponente. Então quem começa tem um papel muito importante de tentar ser o beatdown, que nem necessariamente você consegue, né? Porque no Magic não vai ser sempre o peão dando 2 passos pra frente. No Magic, às vezes, você vai ter uma land drop ruim, a mão específica. Então, não só é sobre a partida específica, mas também sobre a condição de jogo específica naquela partida, né? Porque numa Mirror Match, você pode tentar adotar uma postura agressiva se você estiver na play. Por isso, por exemplo, tem até questões de como você sideia numa Mirror Match, dependendo de estar na play ou na draw, né? Isso é uma coisa bem você importante. quer ter mais anulações quando você tá na draw, porque você vai estar no papel de conter o beatdown, enquanto que você estando na play vai poder abdicar de respostas, porque você vai tentar ser a pessoa que demanda respostas. Então, enfim, tem 1 milhão de nuances na aplicação desse conceito, que acho que essa ilustração do xadrez que você deu aí, José, é uma ótima lente, né, pra gente olhar para o conceito sem distorcer. Exato. Eu gosto também de olhar pela visão também, Ju, que agora daí entra a parte que eu acho que é pouco diferente do xadrez, que o xadrez você sempre tá no mesmo... Você tem as mesmas cartas sempre, né, vamos dizer assim, você sempre tem as mesmas peças. E no Magic, querendo ou não, a gente joga com o que a gente tem na mão. Você não joga com todas as cartas do seu deck em todos os jogos, então você vê uma parte do seu deck. E vai acontecer, mesmo você sendo o cara que tá na draw, de você tá com uma mão proativa. Uma mão que você vai ter que... Exato. Você vai, por mais que você não começou sendo beatdown, você vai ter que mudar para você ser o beatdown de alguma maneira. Então você tem que trabalhar suas cartas para que você mude isso e você se torne esse beatdown. Isso. Mas ter essa leitura, né? Se você perceber que estando na mirror, o seu oponente abriu meio devagar, apesar de estar na play, e fazer o que o José falou, essa inversão, né? Eu vou aqui propor essa inversão. Eu que vou tentar ser o beatdown, porque minha draw tá mais adequada para isso. Exato. Então as cartas que você tem na mão também dita muito isso, né? E até mesmo a abertura do oponente. Se o seu oponente abriu muito forte e você mesmo assim não tem cartas reativas, você vai ter que jogar de uma maneira mais controle, seja fazendo jump block, daí trazendo as coisas do Magic, né? Você vai ter que jogar com as suas cartas de uma maneira não tão... vamos dizer que é convencional, que era normalmente você um deck água, você quer virar os bichos e bater, mas você vai ter que começar a pensar um pouco mais no combate e como você se defende no combate, né? Então, mesmo que a carta sendo proativa, às vezes você vai ter que tomar decisões diferentes, né? Então é muito o Magic, eu acho que essa é a magia, né, também do Magic, né? Vamos fazer um trocadilho bem ruim, mas é que realmente tem muita variável, não é somente a questão do a carta é feita pra bater, eu tenho que sempre bater com ela. Não, essa carta pode também ter outro tipo de função dentro do jogo, né? Sim. E até o ponto, né, que eu vou colocar, né, seguindo, né, aqui o tema que eu coloquei, né, tinha a parte de, digamos assim, psicologia do beatdown, né, apesar quando você vai entender
quem é o beatdown, né? Primeiro, acho que é o primeiro ponto, né? Quando você vai jogando mais, você vai entendendo quem é o beatdown da partida, independente do deck que você tá jogando, né? Contra o deck que você tá jogando. Né, você tem que pelo menos entender no meio da partida, né? A partir do começo já ir tomando os turnos e vendo, tá, eu sou beatdown ou eu não sou beatdown. Se um momento, se você segue muitos turnos, né? Sem ter ideia de quem é o beatdown, você muito provavelmente já não tá com tanta chance de vencer a partida. Você tá perdido, né, durante o jogo. Você não sabe o rumo que o jogo tá tomando. E aí, né, seria as psicologias do beatdown que geram as confusões, né? Então, um do tema é medo de perder versus vontade de ganhar, né? Às vezes você quer muito fechar aquele jogo, só que você não tava mais na posição de beatdown, aí às vezes sei lá, você leva o oponente a 1, a 2 de vida e depois não consegue, né, fazer realmente o close, né? Então, vontade de ganhar é um problema que você pode ter em relação ao beatdown, quando você não sabe em que altura, que postura do jogo você deveria estar tomando, ou até o medo de perder, né? Que daí você vai pegar duas linhas tênues entre o jogador que é muito passivo, que eu sofro com isso, o Rubinho é uma pessoa que gosta de me dar esporro, porque tem muita match que eu não deveria estar muito passivo e eu tô, às vezes eu perco por causa disso, eu perco a linha do beatdown, e às vezes o contrário, né, que é o jogador agressivo demais, que é quem tá com muita vontade de ganhar, né. Então, eu acho que jogador muito passivo e jogador muito agressivo, eles entram nesse medo de perder versus a vontade de ganhar, e nisso às vezes você consegue perder o seu papel no meio do jogo, né, isso consegue ser ruim, né, automaticamente, né, e eu queria até ver, né, eu já deixei claro aqui que eu perco muitas vezes por ser passivo demais, eu queria ver vocês dois também, né, Rubinho e Joaquim, se vocês têm essa visão de vocês mesmos em relação ao beatdown, se quando vocês falham é por agressividade ou passividade. Eu acho que os decks que eu mais me dou bem em qualquer formato são decks mid-range por excelência, que fazem muito esse meio de campo, sabe? Que tá toda hora trocando o papel do deck, né? Se você é control, se você é agro. Então, eu tô meio que acostumado a essa passagem de marcha e tal, sabe? Tipo assim, com o Jund, por exemplo, jogando de Jund Wildfire, que é o deck que eu mais tenho jogado no Pauper, tem ido muito bem nos torneios regulares aqui da lojinha. É bem curioso isso, né? Porque tem gente que tá assistindo do lado e depois vem perguntar por que teve... Você passou 3 turnos seguidos sem atacar e depois de repente você começou a atacar com suas Chrysalids. E isso pode parecer gratuito, né? Pra quem tá vendo de fora, tipo assim, ué, não entendi nada, não mudou muita coisa da situação, mas você tava ali parado. Mas é justamente isso, entender que tipo, esse cara tá aqui pra desincentivar o ataque do oponente. Fazendo uma remoção pontual aqui e ali, agora que eu tô atacando com Chrysalids, eu tô propondo uma troca muito negativa pro oponente, né? Então essa coisa de propor trocas e tal. Eu acho que, em geral, eu faço bem essa leitura dessas transições, mas eu tenho uma tendência a pecar pro lado da passividade, como você falou que você faz, José. Porque eu acho que eu tenho uma mentalidade muito de control. Então o meu problema é que quando eu jogo de mid-range, eu costumo dosar bem, né, tipo, o papel. Mas o meu problema é quando eu pego um deck agro pra jogar e não sei se é agressivo o suficiente, porque eu jogo com a mentalidade de controle. Então eu jogo com a economia de recurso, pensando nas trocas de recurso, coisas que não é a mentalidade que o agro deve ter, né? Então, às vezes, eu não sei jogar tanto quando a mentalidade tem que ser muito agressiva. E acabo, às vezes, pecando pela passividade mesmo, de jogar muito safe com situações que é tipo, não, velho, o jogo tava ganho ali, era só ser um pouco mais agressivo. Eu acho que nessa questão, assim, eu acho que eu vou ser o cara que mais arrisca aqui, né? Talvez, eu joguei muito desde o deck building, né? Desde o deck building, eu gosto de ir pros extremos, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que, cara, é realmente questão de estilo ali. Por mais que eu goste muito, eu sei transitar, eu sei entender. Não perfeitamente, né? Senão a gente tava ganhando mundial aí do lugar dos caras que estão ganhando, né? Mas eu sempre gostei de estar nessa posição que eu posso escolher se eu quero ser o agressor ou não. Então eu jogava muito de mid-range, ou até mesmo os combos, né? Os combos, querendo ou não, você tem que saber muito apanhar, você tem que saber muito até onde seu deck pode apanhar pra você conseguir virar um jogo ou ganhar um jogo. Então, mas eu sempre tento achar brechas. Eu acho que o meu estilo de jogo é muito procurando punir erros do oponente. Então, sim, eu forço muita jogada e acaba que eu perco jogos
quando eu tento arriscar demais, sabe? Eu acho que eu passo a linha do que eu tô. Eu acho que é legal você arriscar algumas coisas, você propor um jogo de uma maneira. Só que talvez eu faça igual o Joaquim falou, eu fiz um turno antes do que precisava, sabe? Ele tá ali com a Crisales, ele deixou a Crisales dele, mesmo exemplo, ele deixou a Crisales 2 turnos pra trás, eu ia deixar um, no segundo eu já ia tentar atacar. E talvez esse turno que eu ataquei antes faz diferença, sabe? E acontece muito. Sim. É uma linha muito tênue, não é fácil de você acertar isso. E eu acredito que eu erro muito mais quando eu tento agressivar. Eu lembro de uma situação, aconteceu ontem isso, que eu acho que é um exemplo muito legal, cara. Que aconteceu num jogo contra o Red Madness. Eu tava jogando contra o Red Madness e é uma partida muito estranha, né? Eu tava de Mono White contra um deck que também me mata rápido, né? E acaba que nessa match o Mono Red tenta tomar uma postura de tentar controlar minha board, de matar meus bichos, né? E fica meio assim. E querendo ou não, eu senti que eu jogando um pouco mais essa match, eu senti que eu também tenho que controlar criaturas chaves dele. Não é todas as criaturas, por exemplo, eu não ligo para um epicurista. Mas um Kessig e um Cutter Sniper, eu não posso deixar 2 turnos na mesa. Então eu tenho, de certa forma, lidar com a board do oponente também. E chegou numa situação de jogo que ele tava com Kessig e eu não tinha removal. E aí ele foi fazer um draw. Eu falei, e eu praticamente tinha como dar muito dano na volta. Eu senti que ali era um momento de eu fazer uma Prismatic. Eu fiz uma Prismatic, ele meio que passou o turno, só que daí ele cometeu um erro. Ele cometeu o erro de atacar com o Kessig. Eu tinha um Leonardo na mesa. Ele atacou com o Kessig, mas tava tudo virado meus bichos. E aí ele atacou com o Kessig e eu falei, tá bom, não vou levar dano, tem um Prismatic. Ele esqueceu que tinha feito a Prismatic. Ele esqueceu da Prismatic. Só que daí Sim, isso veio um trigger. Direto. Isso veio um trigger na minha cabeça. Eu falei, mano, ganhei o jogo, eu tenho um pledge. Só que nesse momento eu não pensei que ele podia ter um. Eu tinha uma carta na mão, ele podia ter um Bolt que matava meu bicho e eu não ia ter mais o letal, sabe? E acabou que isso me custou o jogo. Que eu virei minha mana, eu já fui pro ataque e deu pledge. E daí ele deu um Bolt na minha Rafine. Eu não era um Bolt, era um Lava Dart. Ele deu um Lava Dart na minha Rafine. E aí o casting dele ficou na mesa, eu virei todos os meus bichos e na volta ele deu 2 draws e matou de Fire Blast, sabe? Deu exatamente o dano. Então, eu me precipitei numa jogada que eu achei que eu tinha ganhado o jogo, porque ele errou e eu quis punir o erro dele mais rápido ainda, sendo que às vezes era só eu não ter ido tanto assim pro off-strike, sabe? Então aconteceu isso, eu perdi esse jogo por causa desse erro. Então é isso, eu acho que eu sempre vou pra agressividade. Eu vejo uma janela que eu posso fechar o jogo, eu tento aproveitar ela, e às vezes eu perco muito mais nisso, sabe? Sim. Eu até queria dar um gancho ali do comentário do YouTube do Jorge Blair. Ele colocou que, assim, o Gates é muito legal de estudar essa virada, né? A linha que o Joaquim comentou do mid-range, né? Porque, em geral, é muito claro para os dois jogadores quando o Gates decide mudar de papel e muitas vezes isso gera um desencontro dos jogadores, de não ver a virada vindo. Eu acho que, até eu sou uma pessoa que jogo de Gates, eu não me considero um bom jogador de Gates, mas eu tenho uma noção do que eu tô fazendo e é por isso, acho que o deck que eu mais estudei pra pegar essa linha de beatdown, porque o Gates é um deck que você não joga pra trás, a não ser que você vá perder o jogo, só perder o jogo. Eu vejo o Gates como um deck que ele joga muito pra frente. É bicho, pump no bicho, 80% das vezes. Os 20% eu vou tomar um combo de Spy, eu vou tomar um Double Gutter Snipe e perder o jogo. Então, assim, tanto que eu joguei algumas matches que eu cometi um erro ou outro, mas assim, joguei algumas matches contra Redness que o oponente ele te força a usar Prismatic em momentos que você não deve, ele te força a você tacar o Hydro numa coisa que não deveria. E quando você entra na linha de você não ir para esse caminho, você vê que o teu oponente fica desconfortável, porque ele não entende o que você tá fazendo, sendo que você tá indo pra linha. Se eu tô a 1 de vida, eu ainda tô vivo, né? Assim, eu tô só comentando o Gates em específico. Então, é uma linha de jogo que é muito estranha. Tanto que muita gente fala, o Gates é um deck legal, posso começar a jogar? Eu falei, pode, mas vai ser um deck frustrante no começo. Porque você não vê a virada de chave, é muito ruim. O momento que você tem que usar o gato, o momento que você tem que usar o médico, o momento da Prismatic, o momento que você não vai fazer nada. Então, assim, às vezes, tipo, poxa, eu preciso. Vou pegar a Good Match. O maior exemplo do Gates. O Good Match é Izzet Terror, né? O Izzet Spock. Tudo que você quer fazer é segurar o máximo de counter pra colocar o guardia na pilha, anular tudo que o oponente for fazer pra deixar aquilo resolver, o guardia cair na mesa. O guardia cair na mesa, você ganha o jogo.
Literalmente Então, assim, mas eu preciso bater com o gato e ganhar vida. Não, você só precisa resolver um guardian, ele bateu na mesa e acabou o jogo. Então, assim, você fica, digamos assim, né, de control na match até esse guardian bater na mesa. O guardian bateu na mesa, você virou beatdown, Isso. você encerra o jogo. E tem uma coisa bem interessante aí dentro disso, que é procurar uma carta agressivamente. É uma postura de jogo que se encaixa em ser o beatdown. Tipo assim, normalmente quem tá procurando por uma carta específica tá tentando mudar uma situação de jogo para encerrar o jogo. E normalmente quem é o control, quem tá no papel inverso, é quem tá impedindo que a situação mude, né? Então tem isso também. Às vezes ser beatdown não é só atacar, não é só tentar encaixar uma threat a mais na board. Mas às vezes é tentar achar aquela carta que você precisa para poder passar a marcha, né? Então, só pra enriquecer um pouco esse vocabulário do que significa a atitude do beatdown, né? De que tá tentando mudar as coisas. Exato. Então, né, colocando, né, até linhas, né, de que a gente pode... O Jorge falou achar a porra do Basilisk. Às vezes Perfeito, é isso que falta. É exatamente isso. Cara, tanto que a minha lista, né, só pra complementar, a minha lista de gates é a lista com 3 cópias de Open the Gates, né, pra poder cavar esse Basilisk o mais rápido possível. Então, virtualmente, eu tenho 7 cópias de Basilisk e eu achei muito mais rápido quando eu tava jogando, porque literalmente, a frase de todo jogador de gates é: cadê a porra do meu Basilisk? Porque eu tô aqui, o oponente não tá fazendo nada, ele não tá matando o meu gato e eu não consigo dar um pump. Eu tenho proteção, eu tenho prismático. Se ele jogar qualquer coisa, o gato bate, ó, 12, lifelink, tá tudo bem, ele matou o gato. Eu faço o embalsamar, ele volta, vai bater de novo. E não aparece o Basilisk. Tanto que eu tenho uma match muito triste na história. O Jorge, que joga de Calgates por muito tempo, deve ter a mesma coisa. Que teve um jogo que eu consegui segurar muito bem o jogo. Eu morri com 7 cartas no baralho. Eu não tinha achado nenhum Basilisk. Então, das 7 cartas do deck, as 4 cópias estavam lá. E eu juro que acho que foi a única vez que eu queria dar um murro na mesa e falar: eu nunca mais jogo com essa porcaria, mas eu entendi que era aquela porcentagem de jogo que não importa o que você faça, você ia perder, porque eu nunca ia achar. Assim, eu tinha conjurado 4 Loren, eu comprei carta, eu fui longe no deck e eu não fechei nenhuma cópia dele na mesa.